Capítulo 15. Operações secretas. Quando Mau Mau e Jinchi chegaram ao seu destino, ela descobriu que ele os havia levado ao escritório da matrona das mulheres servidoras. A mulher de meia-idade estava lá dentro, mas a uma palavra de Jinchi, ela saiu rapidamente da sala. Sejamos honestos sobre como Mau Mau se sentia. A última coisa no mundo que ela queria era ficar sozinha com aquela criatura. Não que Mau Mau odiasse coisas bonitas. Mas quando algo era bonito demais, começava-se a sentir que a mais remota mancha era como um crime, imperdoável. Era como se um único arranhão em uma pérola polida e perfeita pudesse reduzir o preço da coisa pela metade. E embora o exterior pudesse ser lindo, havia a questão do que havia dentro. E então Mau Mau acabou olhando para Jinchi como uma espécie de inseto rastejando pelo chão. Ela sinceramente não pôde evitar. Prefiro apenas admirá-lo de longe. Foi assim que Mau Mau, simples plebeia que era, realmente se sentiu. Foi então com certo alívio que ela cumprimentou Gao Shun, que substituiu a mulher na sala. Apesar de toda sua disposição taciturna, esse servo eunuco havia se tornado uma espécie de refúgio para ela ultimamente. Quantas cores como esta existem? Jinchi perguntou, alinhando os pós que trouxera dos aposentos do médico. Para Mau Mau, eram apenas remédios, então poderia haver mais coisas que ela não sabia. Mas ela disse: vermelho, amarelo, azul, roxo e verde. E se você o subdividir, provavelmente haverá mais. Eu não poderia lhe dar um número exato. E como seria feita uma tira de madeira para escrever para adquirir uma dessas cores? O pó não poderia simplesmente ser esfregado, simplesmente passaria novamente. Foi tudo muito estranho. O sal pode ser dissolvido em água para colorir um objeto. Suspeito que um método semelhante funcionaria aqui. Mau Mau puxou o pó branco em sua direção. Quanto ao resto, alguns podem dissolver-se em algo que não seja água. Novamente, isso está fora da minha área de especialização, então. Não posso ter certeza. Havia inúmeros pós brancos por aí, alguns que se dissolviam em água e outros que não, outros que podem se dissolver em óleo, por exemplo. Se alguma coisa fosse impregnada em uma tira de escrita, uma substância que se dissolvesse em água parecia uma suposição razoável. Tudo bem, chega. O jovem cruzou os braços e se perdeu em pensamentos. Ele era tão adorável que poderia ter sido uma pintura. Quase parecia errado que o céu tivesse dado a um homem uma beleza tão sobrenatural. E então fazer com que aquele homem vivesse e trabalhasse como eunuco no Palácio dos Fundos foi profundamente irônico. Mau Mau sabia que Jinchi tinha em mãos um grande número de potes de biscoitos proverbiais no Palácio dos Fundos. Talvez algo que ela disse tenha feito com que as peças de algum quebra-cabeça se encaixassem para ele. Ele parecia estar tentando entendê-los. Poderia ser um código? Provavelmente cada um deles chegou à mesma conclusão. Mas Mau Mau sabia que era melhor, muito melhor, não dizer isso em voz alta. O fazão quieto não leva um tiro, diz o provérbio. De qual país essas palavras supostamente vieram, de novo? Sentindo que ela não era mais necessária, Mau Mau fez menção de ir embora. Espere aí, disse Jinchi. Sim, senhor, o que é? Pessoalmente, gosto mais deles cozidos no vapor em uma panela de barro. Ela não precisou perguntar o que eles eram. Me descobriu, né? Talvez tenha sido um pouco demais comer cogumelos matsutake ali mesmo no consultório do médico. Os ombros de Mau Mau caíram. Vou tentar encontrar mais amanhã. Parecia que sua agenda para o dia seguinte estava definida. Ela voltaria para o bosque. Quando ouviu o barulho que lhe garantiu que a porta estava fechada rapidamente, Jinchi deu um sorriso meloso. Seus olhos, porém, eram duros o suficiente para lapidar diamantes. Encontre alguém que recentemente sofreu queimaduras nos braços, ordenou ao seu assessor. Comece com qualquer um com seus próprios aposentos e suas servas. Gao Shun, que estava sentada em silêncio como se esperasse apenas por isso, assentiu. Como desejar, senhor. Ele saiu da sala e a matrona voltou em seu lugar. Jinchi se sentia mal por expulsá-la toda vez que aparecia. Devo me desculpar por constantemente roubar seu escritório de você. Oh, céus, de jeito nenhum, disse a mulher, corando como se fosse muitos anos mais nova do que realmente era. Jinchi certificou-se de que o sorriso ambrosíaco ainda estivesse em seu rosto. Era assim que as mulheres deveriam reagir a ele. Mas nela, a aparência dele era completamente ineficaz. Isso era tudo que seu rosto poderia pegá-lo?
Jinxi se permitiu um breve franzir dos lábios antes de seu sorriso retornar e ele sair da sala. Uma pilha de cestos trançados, entregues por um eunuco, aguardava Mau Mau quando ela voltou ao pavilhão de Jade. Sentaram-se na sala de estar, as damas de companhia investigando ativamente o conteúdo. A princípio ela pensou que poderiam ser um presente de Sua Majestade, ou talvez um pacote de cuidados vindo de casa, mas não se pareciam muito com nenhuma dessas coisas. As roupas que continham eram muito simples para serem algo que o consorte Gyokuyou pudesse usar, e havia várias roupas duplicadas. Pela maneira como as outras meninas seguravam os vestidos para verificar o comprimento, Mau Mau supôs que deviam ser uniformes novos. Aqui, experimente isso, disse uma das outras damas de companhia, Ingua, empurrando uma das roupas em Mau Mau. Consistia em uma roupa simples acima de uma saia vermelho clara, enquanto as mangas eram amarelo claras e um pouco mais largas do que o normal. Não era seda, mas era um brocado excepcionalmente fino. O que está acontecendo com isso? Mau Mau perguntou. As cores eram suaves, como convinha a uma criada, mas o desenho parecia eminentemente impraticável. Mau Mau também franziu a testa instintivamente ao ver o peito excessivamente aberto, algo que nunca havia aparecido em nenhuma de suas outras roupas. O que você quer dizer com o quê? Estas são as nossas roupas para a festa no jardim. Desculpe, a festa no jardim? Completamente isolada pelas indulgências das damas de companhia mais experientes, as únicas excursões de Mau Mau fora do seu regime regular de degustação de alimentos e preparação de medicamentos eram sair para recolher ingredientes, conversar com Xiao Lanlan, tomando chá com o médico e assim por diante. Como resultado, ela não ouviu muito sobre o que estava acontecendo entre aqueles que estavam acima dela. Francamente, ela começou a se perguntar se era realmente aceitável que uma pessoa ganhasse a vida num trabalho que parecia tão fácil. Ingua, um tanto surpresa por ter que explicar isso, explicou a Mau Mau o que estava acontecendo. 2 vezes por ano, acontecia uma festa nos Jardins Imperiais. Sua Majestade, sem uma rainha adequada como estava, seria acompanhado por suas concubinas do 1º grau superior. E eles seriam acompanhados por suas damas de companhia. Na hierarquia do palácio traseiro, Gyokuyou ocupava o posto de Gifei, ou consorte precioso, enquanto Li Hu ostentava o título de Xianfei, consorte sábio. Além dessas mulheres, havia outras 2, a Defei, ou consorte virtuosa, e a Xufei, ou consorte pura. Esses 4 compunham o 1º ranque superior. Normalmente, apenas os consortes virtuosos e puros compareceriam à festa no Jardim de Inverno. Mas devido ao nascimento de seus filhos, Gyokuyou e Li Hu estiveram ausentes da reunião mais recente, então desta vez todos os 4 estariam presentes. Então todos eles estarão lá. Isso mesmo. Temos que estar prontos para fazer um bom show. Ingua estava praticamente vibrando. Além de ser uma oportunidade muito rara de sair do Palácio dos Fundos, esta reunião de todas as consortes mais importantes também seria a estreia da princesa Lingli. Mau Mau sabia muito bem que não poderia recusar a festa sob o pretexto de inexperiência. A consorte Gyokuyou já tinha poucas damas de companhia para ela fazer isso. Além disso, os serviços de um provador de alimentos seriam considerados particularmente importantes numa tal reunião pública. A intuição de Mau Mau a incomodava. Poderia ser um banho de sangue se não tomarmos cuidado. E sua intuição tinha o hábito irritante de estar certa. Acho melhor você encher esse baú. Vou ajudá-lo a adicionar um pouco ao redor da bunda também. Parece bom? Deixe o assunto em suas mãos competentes. Uma certa voluptuosidade era o padrão de beleza aqui, o que infelizmente significava que a forma natural de Mau Mau era um tanto deficiente, um ponto que Ingua deixou inevitavelmente claro. Ela estava ocupada apertando os cintos e verificando os ajustes. Você também terá que se recompor. Você poderia pelo menos se preocupar em esconder suas sardas de vez em quando. Ingua deu a Mau Mau um sorrisinho travesso, e nem precisamos dizer que Mau Mau respondeu com uma carranca. Mau Mau ficou um tanto desanimado quando Ongnia lhe contou como seriam as coisas na festa. A dama de companhia, que esteve no evento de primavera do ano anterior, soltou um suspiro e disse: Eu estava tão ansiosa para não ter que lidar com isso este ano. Quando Mau Mau perguntou se havia algo particularmente ruim nisso, Ongnia explicou que simplesmente não havia nada para fazer. As damas de companhia ficaram paradas o tempo todo. Haveria apresentação de dança após apresentação de dança, depois canto acompanhado por um eru de 2 cordas, depois a comida seria apresentada e comida. E então as meninas trocariam sorrisos forçados e gentilezas com os vários funcionários presentes.
E tudo isso ao ar livre, onde ficariam expostos ao vento forte e seco. Os jardins eram amplos, uma prova do poder de Sua Majestade. Mesmo uma visita rápida ao banheiro pode levar mais de 30 minutos. E se Sua Majestade, o verdadeiro convidado de honra, permanecesse resolutamente sentado, suas consortes não teriam escolha senão permanecer sentadas também. Parece que vou precisar de uma bexiga de ferro, pensou Mau Mau. Se a festa da primavera tivesse sido tão problemática assim, quão pior seria no inverno? Para combater uma possível fonte de desconforto, porém, Mau Mau costurou vários bolsos em sua roupa íntima, nos quais poderiam ser colocados aquecedores. Ela também picou cascas de gengibre e tangerina, fervendo-as com açúcar e suco de frutas para fazer doces. Quando ela mostrou esses produtos a Ong Nian, a dama de companhia implorou que ela fizesse alguns para todos os outros. Enquanto ela estava ocupada trabalhando neles, um certo eunuco com muito tempo disponível apareceu e exigiu que ela fizesse alguns para ele. Também. Sua assistente parecia se sentir mal com isso e pelo menos a ajudou no trabalho. Além disso, parecia que a consorte Gyokuyou deixou escapar a notícia das ideias de Mau Mau durante uma das visitas noturnas do imperador, e no dia seguinte ela foi abordada pela costureira e chefe pessoal de Sua Majestade. Ela gentilmente ensinou-lhe seus métodos. Acho que não somos os únicos que enfrentam dificuldades nesses eventos, pensou ela. Ainda assim, o rebuliço em torno de ideias tão simples sugeria o quão rotineiramente todos os outros estavam abordando a festa. Quando nos deixamos apegar demais aos costumes, deixamos de ser capazes de descobrir até as mais pequenas inovações. Então Mau Mau passou o tempo até a festa no jardim em atividades domésticas. Ong Nian, entretanto, ocupou-se em tentar corrigir os lapsos ocasionais de Mau Mau num discurso nada deferente. Por mais que Mau Mau apreciasse o gesto, ela achou as lições penosas. Ao contrário das outras 3 servas, sua líder, Ong Nian, estava um pouco sintonizada com o que Mau Mau realmente era. Quando finalmente ficou livre, na noite anterior à festa no jardim, Mau Mau começou a fazer alguns remédios com ervas que tinha em mãos. Uma coisinha, só para garantir. Você está absolutamente linda, Lady Gyokuyou. Ingua falou por todos eles e suas palavras foram mais do que mera lisonja. Acho que essa é a consorte favorita do imperador para você. Gyokuyou exalava uma beleza exótica, vestida com uma saia carmesim e um manto vermelho mais claro. A jaqueta de mangas largas que ela usava era do mesmo vermelho da saia e bordada com fios dourados. Seu cabelo estava preso em 2 grandes anéis presos com prendedores de cabelo ornamentados com flores, e entre os anéis de cabelo ela usava uma tiara. Varetas de cabelo prateadas cercavam a decoração elaborada, adornadas com borlas vermelhas e pedras de jade. Era uma marca da força da personalidade de Gyokuyou que, apesar dos designs elaborados, ela não era de forma alguma ofuscada por suas próprias roupas. Dizia-se que a consorte de cabelo ruivo ficava melhor vestida de escarlate do que qualquer outra pessoa no país. A maneira como seus olhos, verdes como jade, brilhavam por dentro de todo aquele vermelho só aumentava sua mística. Talvez este fosse o produto do abundante sangue estranho que corria nas veias de Gyokuyou. As saias que Mau Mau e os outros usariam também usavam vermelho claro para indicar que serviam ao consorte Gyokuyou. Além disso, usar a mesma cor da amante, mas em um tom mais claro, a faria se destacar ainda mais. Todas as damas de companhia vestiram as saias e arrumaram os cabelos. A consorte Gyokuyou, comentando que esta era afinal uma ocasião especial, tirou uma caixa de joias de sua penteadeira. Dentro havia colares, brincos e prendedores de cabelo decorados com jade. Vocês são minhas próprias damas de companhia. Tenho que marcá-lo, para garantir que nenhum passarinho tente voar com você. E então ela concedeu um acessório a cada um deles, no cabelo ou nas orelhas ou no pescoço. Mau Mau recebeu um colar para usar. Obrigado, Mila, muito bem. Antes que ela pudesse terminar adequadamente sua expressão de gratidão, ela se viu sufocada. Ingua passou os braços em volta de Mau Mau. Tudo bem. É hora de um pouco de maquiagem. Ong Nian estava ali com uma pinça de sobrancelha e um sorriso no rosto. Foi apenas imaginação de Mau Mau, ou ela parecia um pouco mais jovial do que o normal? As outras 2 damas de companhia tinham seus próprios itens, um pote de batom e um pincel. Mau Mau tinha esquecido que ultimamente as outras mulheres estavam profundamente interessadas em fazê-la usar maquiagem. Ei, tenho certeza de que você ficará adorável. Parecia que eles tinham um co-conspirador. A risada do consorte Gyokuyou foi como o toque de um sino. Mau Mau não conseguiu esconder sua angústia, mas as 4 mulheres que esperavam foram impiedosas.
Primeiro, precisamos limpar seu rosto e colocar um pouco de óleo perfumado nele. Um pano úmido foi aplicado assiduamente no rosto de Mau Mau. Mas então Ingua e os outros exclamaram em uníssono: Ugh! Mau Mau olhou para o teto, espancado. As meninas olhavam do pano para o rosto e para trás dela, com a boca aberta. Acho que a brincadeira acabou. Mau Mau fechou os olhos, não muito satisfeita. Deveríamos dizer algo aqui. A razão pela qual Mau Mau odiava ser maquiada não era porque ela não gostava fundamentalmente de maquiagem. Não discordava dela de nenhuma maneira particular. Na verdade, longe de ter problemas com isso, alguém poderia dizer que ela era bastante habilidosa em seu uso. Porque sua aversão, então, foi porque o rosto dela já estava maquiado. Várias manchas leves podiam ser vistas no pano úmido. O rosto que todos consideravam muito sardento era, na verdade, produto de cosméticos.